Bom dia, queridos, graça e paz do nosso Deus, mais uma vez juntos. Vamos começar o nosso dia de terça-feira, pensando um pouquinho na realidade da graça de Deus. Essa semana nós estamos pensando um pouquinho, focalizando esse assunto chamado graça, que é um assunto extenso, é um assunto que tem grande profundidade e é necessário que você tenha entendimento do Espírito Santo para que você não fique tentando racionalizar, usar o raciocínio meramente carnal para entender essas coisas tão profundas da palavra de Deus. Amém? Por isso que eu peço que você ore a Deus hoje e fale assim: Deus, eu preciso compreender a graça de maneira espiritual. Amém? Eu quero ler com você hoje um texto que está em Romanos, capítulo 11, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Ontem nós falamos a respeito da salvação. Quando o apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E hoje ele diz assim, se é pela graça já não é por obras, de outra maneira a graça já não é graça. Então o que ele está querendo dizer é que Paulo está completando um raciocínio, dizendo o seguinte, a nossa relação com Deus já não é mais a relação da lei. A lei diz assim, faça e você viverá. Né? A graça diz, creia e você receberá. Amém? É uma visão absolutamente oposta. Na verdade, a visão da lei do Antigo Testamento é absolutamente oposta à visão da graça do Novo Testamento. No Antigo Testamento, eu preciso fazer algo para me justificar. No Novo Testamento, eu recebo o que já foi feito e sou justificado por aquilo que alguém fez em meu lugar, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos para Romanos, capítulo 4, versículo 4. A palavra de Deus diz assim, ora, ao que trabalha, não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Muito interessante esse versículo. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Note como que Paulo está colocando a graça como algo absolutamente de Deus. Porque ele diz assim, se eu conseguir fazer alguma coisa para ganhar o favor divino, então o favor divino já não é graça para mim, já é dívida. Porque aí Deus passa a dever a mim. Senhor, vamos supor que eu pudesse dizer assim, Senhor, eu fiz isso, eu fui bom. Eu dei esmola aos pobres, eu me desgastei, eu suei a camisa, eu fiz o melhor que eu pude, portanto eu mereço o teu favor. Se isso fosse verdade, diz o apóstolo Paulo, então a graça não seria graça, porque seria dívida. Né? Deus estaria devendo a mim. Mas porque Deus não permite que isso seja verdade, então todas as coisas que Ele produz para nós na salvação tem que ser um dom totalmente, absolutamente dele para nós. Deus nunca permitirá que o pecador consiga fazer qualquer coisa que o faça dever a ele. Isso é contrário à glória de Deus. A nossa salvação, portanto, não é comprada com os nossos afazeres cristãos ou religiosos ou espirituais. Não podemos fazer isso, porque de outra maneira a graça não seria graça, seria dívida, diz o apóstolo Paulo. Agora você vai começar a perceber durante essa semana como que essa mentalidade deve mudar o seu approach, a sua maneira de se aproximar de Deus. Porque se você crê que tudo vem de Deus, tudo muda em você. Você nunca mais vai orar a Deus achando que você pode fazer qualquer coisa para merecer alguma resposta dele. Quando você compreende a graça, a tua oração muda, não é? A tua maneira de se aproximar de Deus muda radicalmente. Porque toda religião que propõe uma reza, ao invés de oração, ela está se aproximando de Deus nessa base, nessa mentalidade da dívida. Porque a gente pensa da seguinte maneira religiosa. Se eu fizer um determinado número de rezas ou de orações hoje, eu vou conseguir tal favor divino. Isso é contrário à ideia da graça. É a ideia da performance. Então eu tenho
um rosário imenso, cheio de contas, e eu saio contando o número de orações que eu faço. E depois no final eu falo, consegui cumprir minha cota de oração, agora eu posso receber a minha graça. E o apóstolo Paulo diz assim, isso não é graça, porque se isso fosse verdade, a divindade estaria te devendo algo. Mas a palavra de Deus diz que pela graça, Deus já realizou tudo em nosso favor. Pela graça eu sou salvo, pela graça eu já sou abençoado, pela graça nós recebemos favor divino, bênção, nós recebemos riquezas espirituais, nós recebemos comunhão com Deus de maneira gratuita, sem necessidade da gente ter que pagar por essa realidade. Portanto, toda essa mentalidade de pagar promessa, de fazer campanha, de fazer barganha com Deus, de fazer negociata com Deus, é uma mentalidade radicalmente contrária e ofensiva, ofensora contra a graça de Deus. Amém? Isso é importante que você entenda. Nada que nós fazemos para Deus deve ter a mentalidade de obras para conseguir algum favor divino, porque isso é ofensa a Deus, ofensa à graça. Nenhum dízimo que é dado para Deus deve ser dado na perspectiva de que eu estou pagando algo para Deus para receber algo de volta. Mais uma vez, isso é ofensa a Deus. A mentalidade de ofertar algo a Deus hoje no Novo Testamento é uma mentalidade de pura gratidão, de resposta a Deus, e não de busca por algo que ainda não recebi. Quando eu dou dinheiro a Deus, na obra de Deus, ou para alguém, para ajudar alguém, eu estou fazendo isso como resposta à graça que já me foi concedida, e portanto agora eu respondo de maneira graciosa, de maneira abençoada, de maneira generosa para com a vida do outro e para com a graça de Deus. Portanto, todas as minhas obras na terra devem ser decorrentes daquilo que eu já recebi como graça, como favor divino. Aleluia, isso é poderoso. Isso muda radicalmente a maneira da gente lidar com Deus, lidar com a vida e lidar conosco mesmo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, porque nós não estamos querendo pagar nada ao Senhor. Não estamos querendo receber o teu favor através, Senhor, do nosso esforço pessoal, do nosso suor. Não. Nós estamos declarando hoje que nós cremos que tudo nós já recebemos do Senhor em Jesus, que Ele já fez tudo, já está realizado, a obra já está feita. Tudo o que nós vamos receber do Senhor é porque Jesus já realizou. Todas as respostas às nossas orações é porque o Senhor já realizou na cruz. Já está consumado. Nós não podemos pagar nada e, portanto, nós precisamos entender isso. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia hoje, queridos, na graça de Deus. E amanhã a gente continua um pouquinho mais desse assunto para que Deus vá desvendando os teus olhos a respeito dessa gloriosa graça de Jesus. Deus te abençoe. Amém.